Os sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao lugar da partilha. Amém? Vamos começar um desafio hoje, que é o desafio da partilha dos 30. Imagine aí, gente, para mim é um desafio mesmo, viu? Porque só na oração das lives, né, anteriores, eu levava 7, 10 minutos. Imagina gastar 30 para fazer tudo. Sejam bem-vindas, orar, compartilhar a palavra, orar no final. Deus tem que esticar esse tempo. Amém? Oi, Jaque, Pietro, meu amor. Sejam bem-vindas todas, Suan, Iraildes, Jau. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos enviando essa live para as pessoas que você conhece, né, que precisam de uma palavra de renovo, de esperança, de força. Vamos começar essa semana já recebendo o alimento para nossa alma, para fortalecer o nosso espírito, amém? Aí onde você está agora, nós vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, você fecha, senão você concentra o seu pensamento com o Senhor. Amém? Nós vamos apresentar a Ele esse momento. Senhor, nós queremos te render graças pela tua misericórdia. Queremos te agradecer pelo teu grande amor, Pai. Muito obrigada porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada porque tu és um Deus de aliança. Tu és um Deus de promessa. Todas as promessas que o Senhor fez ao nosso respeito irão se cumprir. Porque tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Obrigada pela tua misericórdia que se renova nas nossas vidas todos os dias. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Muitos deles nós nem soubemos, Pai. Obrigada porque aos teus anjos o Senhor deu ordens para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eu quero te apresentar agora cada família aqui representada. Aquela pessoa que entrou com o coração angustiado, triste, abatido, com tantas frustrações, com tantos medos, com tantas incertezas. Pai, que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa trazer o sopro do teu Espírito Santo, um sopro de vida, de alegria, de paz, de força, de refrigério. Toma cada aparelho que está aqui logado nessa live neste momento. Nós repreendemos agora todo roubo de palavras, toda distração, toda dispersão, toda queda na conexão, e que a tua palavra chegue aos corações, Senhor. Muito obrigada pelo teu grande amor. Obrigada porque o Senhor nos cerca com cordas de amor. Obrigada, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos ao lugar da partilha. Eu acolho vocês hoje com esse louvor que fala muito ao meu coração. E queria começar dizendo isso para você. Talvez hoje você se sinta muito angustiada, muito ansiosa, né? Sem expectativas, sem saber sobre o que decidir ou como decidir sobre algo que você precisa se posicionar. Não tem nada melhor do que a presença do Senhor para nos acalmar. Então acalma o seu coração aí agora. Dá uma respirada, né? Eu sei que assim como eu, você tem muitas demandas, muitas atribuições, mas separe esse minutinho, essa temporada, né, de lives que nós vamos ter aí, essas 5 lives, ela vai se chamar Partilha dos 30, justamente porque nós temos o desafio, né, de receber essa palavra em 30 minutos. Então, gente, dá para você parar 30 minutos aí, desliga o fogo para não queimar o arroz da comida que você está fazendo para amanhã. E presta atenção agora que Deus tem uma palavra pra gente, amém? Então, hoje quando eu orava por essa live, alguns sentimentos vieram ao meu coração, né?
E assim, eu orava de maneira direcionada, pedindo ao Senhor que nos desse direcionamento. Talvez você precise tomar uma decisão muito importante para a sua vida. E eu quero te dar um conselho. Não decida sem orar. Não decida sem apresentar ao Senhor. Porque se você decidir no ímpeto, na agonia, sabe, na ebulição dos seus sentimentos, você vai se arrepender. Mas se você orar e buscar do Senhor a resposta, pode ter certeza que Ele não apenas vai ouvir, mas Ele vai te direcionar. Amém? E eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que Deus ministrou muito forte ao meu coração. Tá no livro de Lucas, no capítulo 3, nos versículos 21 e 22. Eu vou falar brevemente sobre esses dois textos, porque eles vão fazer uma conexão. Então, a gente vai falar sobre Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22, e Lucas 4, tá bom? Se você não tiver Bíblia, não tem problema, você vai acompanhando pelo que eu vou falando. Essa live também vai ficar salva, você pode assistir depois, pode compartilhar com algumas pessoas agora e até depois que ela esteja salva, tá certo? Diz assim, o batismo de Jesus, versículo 21. E enquanto estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Esse é o primeiro texto que eu queria compartilhar com você. E enquanto ele orava, os céus se abriram. Se você chegou a esse lugar da partilha hoje, pensando que as suas orações não adiantavam de nada, que as suas orações estavam demorando para serem respondidas, que nada acontece na sua vida, eu quero dizer para você que quando você ora, os céus se movimentam. Quando você ora, o céu reage, porque o céu reage ao nosso posicionamento. Olha que palavra tremenda no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. E Jesus, orando, os céus se abriram. Aí talvez você do lado daí pense assim, mas os céus se abriram porque ele era Jesus. Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Mas eu quero te lembrar que nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos filhas, nós somos 100% homem, mas nós temos 100% do Espírito Santo de Deus. E a promessa de Deus para nós é que nós faríamos obras maiores do que as que Ele fez. E isso não se refere apenas aos milagres, mas também às ações. Se Jesus orou e os céus se abriram, eu quero dizer para você que se você não está orando, você está perdendo tempo. Muitas vezes o inimigo da nossa alma, ele tenta nos prender no nível do material, daquilo que a gente pode pegar, daquilo que a gente pode, sabe, ver acontecer com os nossos olhos físicos. Mas eu queria que você entendesse que tudo que acontece no mundo físico, primeiro acontece no mundo espiritual. Todas as nossas conquistas, todas as nossas vitórias, tudo aquilo que nós temos e tudo que vai chegar às nossas mãos são conquistas primeiro no mundo espiritual. E isso acontece através da oração. Todas as vezes que você ora, o céu se move, o céu se movimenta. Todas as vezes que você ora, o Senhor te escuta. Aí você pode pensar, mas eu tô orando há tanto tempo, por que as coisas não acontecem? Porque o mundo físico tem espíritos celestiais dos céus de Deus, mas também tem espíritos malignos que agem para travar, para segurar a nossa vitória. E o livro de Daniel, capítulo 10, fala muito sobre isso, porque Daniel orava de dia e de noite. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor conseguiu atravessar essa batalha espiritual e dizer para Daniel, Daniel, você é um homem muito amado. Desde o primeiro dia que você orou, o Senhor te ouviu. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu e eu não consegui chegar. Ou seja, esse texto do livro de Daniel nos mostra que existe uma batalha no mundo espiritual. Uma batalha que acontece justamente para que você se sinta frustrado, para que você pense que a sua oração não está sendo ouvida, para que você pense que a sua oração não vai ser respondida. Mas a chave que o Senhor traz para a nossa vida nessa noite é: quando você orar, os céus vão se abrir. Quando você orar, os céus vão se movimentar. Quando você orar, os céus vão reagir à sua oração. Você já reparou que quando nós começamos uma rotina de oração, a gente ora um dia, a gente ora 2 dias, a gente ora 3 dias, depois a gente começa a desanimar, depois a gente começa a desfalecer, depois a gente começa a procrastinar.
e dizer, não, eu vou orar mais tarde. Não, hoje eu vou orar de noite. Não, hoje eu vou orar. E aí a gente começa a perder a frequência. Essa é uma estratégia dos céus, né, malignos, porque entenda os céus como 3 céus. Né? O primeiro céu, que é aquele céu que você vê a atmosfera, que você vê as estrelas, que você vê a lua. E aquele segundo céu, que é o céu onde existe essa guerra espiritual que eu falei para você, que está lá em Daniel, capítulo 10. E esse terceiro céu, que é o céu dos céus, onde o Senhor está sentado no trono. Quando você ora, os céus se movimentam. Para o lado bom, onde os anjos começam a guerrear, porque a palavra do Senhor diz que aos seus anjos ele dá ordem para nos guardar em todos os nossos caminhos, como também o levante do inimigo para tentar reter essa oração. Sabe aquela sensação que às vezes a gente tem que a gente está orando e a oração não está subindo? A Bíblia chama isso de céus de bronze. É como se os céus estivessem cerrados, paralisados, e nós humanamente pensamos que a nossa oração não está chegando. E isso é uma estratégia do inimigo para tentar nos parar, calar a nossa voz e a gente pensar, não adianta orar. Não está adiantando eu orar, não está adiantando eu buscar. Mas o Senhor nessa noite, Ele brada no seu coração dizendo para você, ore. Não desista de orar, não aceite a frieza, não aceite, sabe, a procrastinação, não espere a vontade. Isso é uma coisa muito importante sobre a oração, porque às vezes nós queremos nos relacionar com Deus no nível da vontade. Hoje eu tô com vontade, eu me relaciono. Hoje eu não tô com vontade, eu não me relaciono. Deus perdoa, Deus me entende, Deus me acolhe. Mas o mundo do espírito, o mundo espiritual, não se move pela nossa vontade. Ele se move pela nossa ação, pela nossa atitude. Por isso, é necessário para que os céus se abram, que você haja, que você se posicione, que você ore, que você busque. Olha que interessante, a gente leu Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Quando Jesus orou, os céus se abriram e o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. O Espírito Santo vem sobre nós de várias maneiras. Nesse caso aqui, veio em forma de pomba, mas o Espírito Santo de Deus pode vir sobre a nossa vida com a paz que excede o nosso entendimento, né? Com a alegria, mesmo no meio da adversidade, você sente aquela alegria. Isso é o preenchimento do Espírito Santo, é a manifestação do preenchimento do Espírito Santo. Então, não necessariamente você só vai estar cheio do Espírito Santo se tiver uma pomba em cima de você. Você pode simplesmente estar vivendo um caos na sua vida e você sentir uma paz no seu coração. E isso é enchimento do Espírito Santo. Você pode estar vivendo um momento de dilema na sua vida, mas você sente aquela alegria no profundo da sua alma. Isso é o preenchimento do Espírito Santo. E aí você pode se perguntar, mas e se eu não estou sentindo nem alegria, nem a paz? Pelo contrário, eu estou vivendo em angústia. Aí eu quero te desafiar a pensar nesse momento. Será que você tem orado? Porque uma coisa nós fazemos e é muito errada. Né? Eu acho que é um instinto nosso. Quando a gente está fazendo as coisas e elas dão certo, a gente se empolga e quer fazer mais. Mas quando a gente está fazendo as coisas e elas não dão tão certo, a gente retrocede. Mas o Senhor não nos chamou para retroceder. Quando você ora e você acha que não está acontecendo nada, é porque você está achando no nível da alma. O nível do espírito não se move pela alma. Você tem que continuar orando. Você tem que continuar orando, porque Ele deixou esse ensinamento para nós. É a maneira que nós temos de nos achegarmos a Ele, é através da oração, é através da comunhão, é através da busca pela presença, porque quando nós estamos na presença, a glória dele é refletida em nós, a glória dele é derramada sobre nós. Então Jesus vai, ele é batizado e ali quando ele vai saindo do Rio Jordão, os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele. Então, a primeira coisa que você precisa entender nessa noite é que todas as vezes que você orar, os céus vão se abrir, ainda que você não veja. Algo está acontecendo no mundo espiritual. E aí eu vou te mostrar algo lá em Lucas capítulo 4, e eu não vou ler todo, mas eu vou ler alguns versículos pontuais, afinal de contas nós estamos na temporada de desafio, né? Partilha dos 30, eu só tenho 30 minutos para deixar esse recado aqui para você. Então, em Lucas 4, fala sobre a tentação de Jesus. E eu queria chamar a sua atenção para o versículo 1. Olha que rebombada tem o versículo 1. Diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, porque lembra que ele foi batizado e quando ele
foi batizado, ele saiu, né? Levantou das águas, orou, o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele. Então, quando o Espírito Santo vem, ele não vem só por vir, né? Para dar um oi, para deixar uma marquinha, para dizer que ele tá aqui. Não. Ele traz preenchimento, aquelas lacunas em nós, aqueles vazios, aquela tristeza, aquela angústia, aquele desespero, aquele medo, aquele pânico, aquela ansiedade. Aquilo que nos trava é quebrado quando nós somos preenchidos pelo Espírito Santo. O preenchimento do Espírito Santo, ele vem por um objetivo, para te capacitar para vencer as adversidades do dia a dia. O Espírito Santo vem sobre nós e nos preenche para nos capacitar. E o capítulo 4 nos mostra isso. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Então, ele está vindo de onde ele foi batizado. E ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Vamos dar uma paradinha aí no versículo 1 do capítulo 4. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi Satanás? Foram os demônios? Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Sabe o que é a segunda coisa que o Espírito de Deus quer ministrar no teu coração nessa noite? Muitas vezes você passa por lutas, por adversidades, por batalhas, e você acha que tudo isso está acontecendo porque você não está orando, porque você não é filho amado, porque você está fazendo alguma coisa errada. Mas sabe o que é que nós precisamos nos atentar? Muitas vezes esse deserto pelo qual nós passamos não é consequência de pecado, de erro, de escolhas ruins. Muitas vezes é estratégia do Espírito Santo nos levar a esse deserto para trabalhar no nosso coração. O livro de Oséias vai dizer: eis que o levarei ao deserto, o atrairei ao deserto e falarei ao seu coração. Muitas vezes eu e você só paramos para ouvir a Deus quando alguma coisa aperta na nossa vida. Então, muitas vezes o deserto é permissão mesmo do Senhor para o processo de autoconhecimento, para o processo onde você vai avaliar a sua vida, a sua trajetória, como se fosse um stop de Deus para dizer: ei, devagar, devagar com a dor que o santo é de barro. Pensa, repensa, para, respira, se posiciona, porque muitas vezes a gente está muito no automático e a gente quer, sabe, viver no automático do mesmo jeito que a gente acelera o áudio do WhatsApp para o 2, o podcast para o 2, a gente muitas vezes quer viver a vida com Deus no 2, muito acelerado. Mas Deus vem e nos preenche do Espírito Santo, porque Ele é misericordioso. Deus nunca permite um deserto na nossa vida para nos deixar lá sozinhos, morrendo no deserto, né? O deserto não foi feito para moradia, mas também não foi feito para ser o lugar da sua morte. O deserto, ele existe para que você passe e aprenda alguma lição. E aí talvez você se pergunte: mas eu tô nesse deserto já faz tempo, que dia que eu vou sair dele? Eu lembro que quando eu me converti há 21 anos atrás, Deus trouxe uma palavra ao meu coração que eu nunca esqueci. Veio como que essas frases clichês, né? E eu sou muito auditiva, então eu fixo muito aquilo que eu ouço. E uma frase veio ao meu coração: deserto mal vivido é deserto repetido. E naquele momento Deus me fez pensar que todos os desertos que eu acabava repetindo e passando novamente e novamente, é porque quando eu passei por lá eu não aprendi a lição. Então, vira e mexe, eu caía no mesmo deserto, porque o que é o deserto? O deserto é a escola do Espírito Santo. O deserto é o lugar, é a condição, é a forma, é a maneira que muitas vezes Deus acha e encontra para tratar dentro de nós, com os nossos valores, os nossos conceitos, os nossos achismos, a nossa postura. Então, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, mas ele não foi sozinho. Ele não foi no peito, na raça e na coragem. O versículo 1 diz que ele estava cheio do Espírito Santo e ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Talvez hoje você se encontre no deserto no seu casamento, na sua maternidade, nas suas finanças, nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas expectativas. E talvez a sua vontade seja desistir, jogar tudo pra cima, né? Você se sinta desesperançado, angustiado. Aquela angústia de alma que parece que você vai morrer, que não tem mais perspectiva. Mas Deus fala ao seu coração nessa noite. Você precisa ser revestido do poder do alto. Você precisa ser revestido do poder que quem vai te proporcionar é o Espírito Santo através da oração. Quando você orar, os céus vão se abrir, o Espírito Santo vai descer sobre você e você vai receber a capacitação para vencer o dia mal.
para superar os enfrentamentos. Muitas vezes nós passamos pelo deserto e nós acabamos ficando ensimesmados, sabe? Dentro de si mesmo, achando, não, mas eu não vou sair daqui, meu lugar é aqui, tudo é ruim comigo. Ei, o mundo tá girando, ó. O planeta Terra tá lá nos movimentos que ele executa. Não é só pra você, o negócio não tá difícil só pra você, tá difícil aqui em casa, tá difícil em muitas casas, mas a diferença é o seu posicionamento diante dos céus. Você só fala, reclama e murmura ou você ora? Porque quando você ora, os céus se abrem. Então você precisa pensar no seu posicionamento. E aí no capítulo 4, Jesus chega ao deserto. E olha o que é que acontece. Jesus, ele é tentado pelo próprio Satanás. Deus não nos tenta. Deus não te tenta. Os anjos não te tentam. A tentação, ela é uma estratégia maligna para te fazer tropeçar. O Senhor, ele pode até te provar com a intenção de te aprovar, de te ensinar, de te fazer passar de nível. Mas ele não te tenta. O tentador é Satanás, porque ele vem com sofismas, que são falsas verdades. Ele traz como se fosse verdade para tentar te envolver nas tuas emoções e te fazer tropeçar. E foi isso que Satanás fez com Jesus. Lá nos versículos, e aí eu vou, pra gente acelerar, a gente vai até o 12, mas eu vou falar de alguns específicos. Aí depois na sua casa você medita, tá? No capítulo 4 de Lucas. Diz assim no versículo 3. O diabo então começou a tentar Jesus e lhe disse: se és o filho de Deus, manda estas pedras tornarem-se em pão. Primeira coisa que eu quero te dizer. Satanás, o nosso adversário, ele não vai te tentar naquilo que é indiferente para você. Por que que ele já começou a falar com Jesus, a se direcionar a Jesus, oferecendo a Jesus pão? Porque Jesus estava 40 dias e 40 noites com fome, em jejum, no meio do deserto. Então, a probabilidade dele oferecer uma outra coisa nesse primeiro momento era muito difícil. O inimigo vai tentar te derrubar na sua área fraca. É na sua necessidade. É por isso que você precisa aproveitar o momento do deserto para o autoconhecimento. Quais são as áreas da sua vida que são áreas fracas? Talvez você seja casado, mas a sua área fraca sejam os sites, seja a conversinha no WhatsApp, seja o risinho de canto de boca no trabalho. Talvez você é casada, mas a sua área fraca seja porque você não encontra um carinho, um cuidado do seu marido. Então você vai se engraçando com seu colega de trabalho. Talvez a sua área fraca seja pornografia, talvez a sua área fraca seja prostituição, porque você está se relacionando com um homem casado. Talvez a sua área fraca seja não conseguir ficar num relacionamento fixo com a mesma pessoa, você está trocando o tempo todo. Talvez a sua área fraca seja nas finanças, você roda, conquista, trabalha, mas perde tudo. É nessa área que o inimigo vai te tentar. Ele vai trazer pratos de lentilha, ele vai trazer oportunidades para você se afundar ainda mais. Porque o mesmo diabo que te oferece é o mesmo diabo que te condena e te deixa lá prostrado, com vergonha até de orar. Porque nós sempre que orarmos, o Senhor vai nos ouvir. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Mas entenda, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso quer dizer que mesmo que você tenha cometido pecado, se você orar, o Senhor vai te ouvir. Mas a primeira coisa que Satanás faz é dizer, tu vai orar? Mas rapaz, tu não tem vergonha na cara, né? Como é que tu peca, agora tu tá com essa carinha de santinha orando aí, tu não tem vergonha na cara não, é? Isso é o que ele faz, porque ele é o acusador. Uma das características do diabo é ser acusador. Então entenda, ele vai mesmo te tentar na sua área fraca. É por isso que você precisa, em oração, os céus se abrirem, o Espírito Santo descer sobre você, te preenchendo, e as suas áreas fracas se tornarem áreas fortes. Para você vencer o dia mal, para você vencer a tentação, para você vencer a adversidade, para que você não morra na dor, para que a sua dor não seja sua identidade. Ei, você tem um nome. O seu nome não é dor. O seu nome não é miséria, o seu nome não é pobreza, o seu nome não é a divorciada, o seu nome... Quantas vezes a gente vê na Bíblia, não apareceu o nome da pessoa, mas a história de vida da pessoa. Você quer ser conhecida de que forma? Pela história da sua vida, ou você quer ser conhecido pelo seu nome?
Porque em alguns momentos da Bíblia vão aparecer a história da vida da pessoa, mas em outros momentos vão aparecer o nome da pessoa. A sua história é uma oportunidade que Deus te dá para que você escreva todos os dias. É por isso que você precisa do preenchimento do Espírito Santo. Aí olha o que Jesus disse para Satanás. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Jesus, ele revidava as respostas de Satanás, porque Satanás trazia aquilo que estava na palavra, porque ele é conhecedor da palavra. Ele é conhecedor da palavra. Satanás, ele habitava com Deus. Ele conhece muitas das estratégias dos projetos, como Deus faz na vida das pessoas. É por isso que muitas vezes ele age contra nós, para que a gente seja privado de momentos de comunhão, de céus abertos, de experiências, porque ele sabe que quando nós somos impactados pelos céus abertos, a nossa vida muda. Aí no versículo, continue acompanhando comigo, versículo 5. O diabo então levou Jesus ao lugar mais alto, lhe mostrou o mundo todo e disse: eu te darei toda a autoridade se você prostrado me adorar. Ou seja, estava ali oferecendo a fama, estava oferecendo os holofotes, estava oferecendo, sabe, a bajulação. Mas o Senhor respondeu a ele: está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Observe que Jesus, ele vence a Satanás, não é no murro, não é na força física, é no poder da palavra. É no poder do conhecimento da palavra. Isso quer dizer que para você vencer o deserto e vencer as adversidades, você vai precisar conhecer a Deus. E conhecer a Deus está diretamente ligado à oração, à comunhão. Porque quando você conhece, quando você se comunica com o Senhor, quando você se relaciona com o Senhor, você conhece os sonhos do coração dele para a tua vida. E você tem resposta para dar àqueles que te perseguem, você tem resposta para dar ao próprio Satanás que se levanta contra a tua vida. Lá no versículo 9 diz assim: o diabo ainda insistindo, levou Jesus a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, larga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e eles te guardarão para que os teus pés não tropecem. Gente, Satanás, apesar de ser o pai da mentira, ele não tentou Jesus com nenhuma mentira. Ele falou tudo que era, tudo que estava na Bíblia, na palavra. É por isso que você precisa conhecer aquilo que é verdadeiro, para quando chegar aquilo que é falso, você saber diferenciar e dizer não. No livro de Provérbios, a palavra fala: filhinhos, quando os pecadores vierem te convencer, digam não. Você só consegue dizer não ao pecador, à roda dos escarnecedores, ao seu eu, à sua vontade, ao seu querer, ao seu cansaço, à sua realidade, quando você conhece a verdade de Deus para a sua vida. E conhecer a verdade de Deus está diretamente relacionada a conhecer a Deus através da oração, se relacionando com Ele e conhecer a palavra dEle. E que tremendo o Senhor fala no versículo 12. Mas também está escrito, Satanás: não ponha o Senhor à prova. Em outras versões dizem: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, para tudo que Satanás dizia, Jesus tinha uma resposta. Para tudo que Satanás dizia, Jesus tem uma resposta. Aí você pode estar pensando na sua casa: ah, mas ele fez isso porque ele era 100% Deus, além de ser 100% homem. Eu comecei dizendo e eu vou repetir. Você é humano? Sim. Você tem 100% de carne? Sim. Mas você também pode ter 100% do Espírito de Deus dentro da sua vida. A partir de um relacionamento de busca, sabe? De você se lançar, de você se jogar, confiar no Senhor, buscar a Ele, buscar a sua presença. Agora, olha como é o desfecho dessa história no versículo 13. Tendo terminada todas essas coisas e todas as tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Em outras versões dizem: então, depois de ser tentado pelo diabo, o diabo o deixou até que fosse o momento específico. Ainda tem uma outra versão, porque tem a NVI, tem as outras versões que eu estava pesquisando, que diz assim: então o diabo o deixou temporariamente. E aí eu queria fechar para a gente orar. O diabo o deixou
temporariamente. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode rodar, você pode ir para a igreja, você pode jejuar, você pode fazer campanha, você vai enfrentar Satanás. Satanás vai recuar, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas vira e mexe, ele vai voltar. Porque a palavra nos ensina que, tendo nós aceitado a Jesus, o nosso coração, a nossa casa, ela é limpa. E todos aqueles espíritos malignos que antes moravam dentro de nós saem circulando por todo o território. E por não achar onde ficar, quando eles acham uma legalidade dada por nós, eles voltam com 7 demônios bem piores. Ou seja, temporariamente ele nos deixa, mas vira e mexe, ele vai voltar tentando. Vira e mexe, ele vai voltar te provando, sabe, na tua área fraca, querendo te derrubar, querendo te fazer pensar que Deus não te curou, que Deus não te salvou, que Deus não te libertou, trazendo sofismas, trazendo as situações adversas para te fazer pensar: Deus não me ama, o Senhor não está comigo. E aí entra uma coisa muito importante que eu queria te despertar antes de nós orarmos. Você precisa estar atenta, você precisa estar atento para 2 coisas: a estrutura de pensamento e as fortalezas na mente. O que são isso? Vamos lá. Já tô terminando, viu, gente? Que eu falei que ia durar 30 minutos. A estrutura de pensamento é a forma como o seu cérebro se estrutura para pensar, para colocar todas as informações que você aprende e apreende no lugar, certo? E as fortalezas de mente são como as cadeias que Satanás vai colocando nos nossos pensamentos e na nossa vida. Por quê? Porque o diabo, ele não sabe o que você pensa. Entenda isso. Porque ele não é onisciente. Ele não sabe o que você pensa. Mas ele sabe que ele lançou uma seta através do que você viu, através do que alguém te disse e você não repreendeu. E aquilo ali vai descer para o seu coração, vai se aprofundar, vai criar raízes e em algum momento vai te parar e vai te paralisar. Então o inimigo é estratégico. Ele não sabe o que você pensa, mas ele sabe que ele fala pra ela aí que ela tá muito gorda. Aí vem alguém de lá do nada e fala: rapaz, tu engordou, viu? Tu emagrece, senão esse marido teu vai começar a olhar pra outra. Aí tu que tava de boa na lagoa começa a pensar: ele vai olhar pra outra? Eu tô gorda? Ai, meu Deus, eu tô feia. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer uma dieta. Aí aquilo ali começa a alimentar, começa a ganhar força, vai criando uma fortaleza na sua mente. Vai começando a tirar a tua alegria, vai começando a tirar a tua vontade de se vestir, de se maquiar. Você já começa a baixar a sua autoestima. Gente, são processos, são estratégias que o inimigo utiliza. Então você precisa ficar atenta à estrutura do seu pensamento. Os seus pensamentos, eles são formados, na maioria das vezes, por aquilo que você vê. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você está desejando. Cuidado com os lugares nos quais você está indo, você está pisando. Cuidado com as pessoas com as quais você está se relacionando. O que é que você está assistindo, o que é que você está ouvindo. Porque da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, da mesma maneira, o esmurecer, o entristecer, as angústias, as opressões, as depressões também vêm por esses meios. Os olhos são a janela da alma, né? Então você precisa estar ligado em relação a isso. A estrutura de pensamento e a fortaleza de mente. Deus deseja quebrar a fortaleza de mente. Aquele que o inimigo está tentando sustentar na tua mente, te dizendo que você não pode, que você não é capaz, porque deu errado com os outros, vai dar errado com você, que você não vai chegar, que você não vai dar conta, que você é incompetente, que você é incapaz. Isso tudo são fortalezas que o inimigo está levantando na sua mente. Então, quero deixar uma tarefa de casa para você. Estuda e medita em Efésios 6. Porque você vai ver lá a partir do versículo 10, as armaduras de Deus. Uma das armaduras de Deus é o capacete da salvação. Porque as setas lançadas pelo inimigo na sua mente, as setas com pensamentos de tormento, de angústia, de tristeza, de prostração, de procrastinação, antes do inimigo lançar, você precisa colocar o capacete. Aí você pode pensar assim: mas eu não sei quando é que ele vai lançar, então eu boto o capacete que horas? Minha irmã, viva com esse capacete. Viva com essa armadura. Às vezes nós temos disponíveis essas armaduras. Capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias da preparação do evangelho da paz. Gente, são tantas armas que o Senhor nos dá e a gente não usa.
E a gente está no meio da guerra, tomando rebombada por cima de rebombada. Vendo as nossas finanças serem abaladas, o nosso casamento, o relacionamento, a nossa libido, a nossa sexualidade, a nossa feminilidade, tudo sendo destruído, bombardeado pelo inimigo. A nossa maternidade, os nossos relacionamentos, as nossas emoções. E a gente aqui, ó, com as armas na mão. E o Senhor está dizendo para você, ei, levanta! Levanta e entende que para o céu se abrir, basta só você se posicionar em oração. Não necessariamente a sua oração é escutada apenas quando você está de joelho. A sua oração é escutada quando você ora. Você tem que orar. Ah, mas eu não sei orar, isso não existe, gente. Orar é falar com Deus. Sabe o que é que acontece? O inimigo ele tem roubado algo de nós muito precioso. Na maioria das vezes, nós passamos a nossa vida adorando a um Deus que a gente nem conhece. Eu te adoro, Deus. Aleluia, Deus. Né? Quando a gente fala a palavra Deus, já dá aquela ideia de que ele é um ser espiritual supremo. E muitas vezes isso acaba causando uma separação, porque a gente pensa, eu sou muito pecadora para um Deus que é tão santo. Aleluia. Amém. Ele é santo. Mas lembra que quando você ora, o Espírito Santo vem sobre você? Quando o Espírito Santo vem, ele vem com fogo. E esse fogo nos santifica, nos purifica. E nos faz apto a buscar a esse Deus que é santo. E aí esse Deus que é santo se inclina para nós com um olhar de amor. Nos acolhe, nos santifica, nos purifica. E aí a gente entende que a gente não pode apenas adorar um Deus que é santo. A gente precisa também adorar e amar um Deus que é Pai. Então, nessa noite, o Senhor também te convida a olhar para Ele como Pai. Porque, às vezes, na nossa oração, a gente fica naquele nível de Deus, divindade e humanidade. Divindade e humanidade. Deus está aqui, que Ele é divino. Eu sou humano, eu estou aqui. Amém. Ele é divino. Ele é poderoso. Ele é Deus. Ele é superior a tudo, claro. Mas Ele também é Pai. E como Pai, Ele se aproxima. Como Pai, Ele nos coloca debaixo das asas. Como Pai, Ele nos acolhe. Porque você, enquanto mãe... Você, enquanto pai, quando seu filho erra, você pode até pensar em afiar essa vara. Você reclama, você bota no eixo, você chama atenção, você disciplina. Mas tu deixa de amar? Tu chuta, tu empurra, tu esquece, tu tira o teu sobrenome dele? Claro que não. E por que com Deus a gente pensa que ele é assim? Porque na maioria das vezes a gente está vivendo um relacionamento divindade-humanidade. Divindade e humanidade. Mas nessa noite, do dia 16 de maio, o Senhor está te chamando para estreitar esse relacionamento através da oração. E não apenas enxergar esse Deus como um Deus, alguém que é divino, mas enxergar esse Deus como um Deus que é Pai, que te atrai para perto, que cuida de você, que entende as suas necessidades, que entende os seus tropeços, que entende a sua queda. E a palavra do Senhor te diz nessa noite, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você chegou aqui presa, achando que a sua oração não sobe porque você está pecando nisso, naquilo outro. Você pode estar pecando em tudo que você está pecando, como eu também peco. Gente, o pecado muitas vezes a gente nem percebe que está pecando. A gente peca no olhar, no falar, no pensar, no desejar, em tantas coisas. Mas o Senhor te diz, reconheça que você está errado e ore. O segredo está na oração. Porque quando você ora, os céus se movimentam, os céus reagem e os céus te abraçam. Os céus te abraçam com um abraço de renovo, de cuidado, de amor. Amém? Queria orar por você agora, aí onde você está. Coloque, se você puder, as suas mãos sobre o seu coração. Pensa aí um pouquinho na sua vida. Eu tentei ao máximo acelerar na palavra para a gente cumprir os 30 minutos, mas eu não quero acelerar agora na oração. Eu quero que você fique calma, que você fique tranquila, porque talvez o seu dia tenha sido acelerado demais. Coloca aí a sua mão sobre o seu coração. Sente aí as batidas agora do seu coração, ó. Respira aí pelo nariz. Solta pela boca. Respira, se acalma, se acalma. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a tua força.
Ele é o teu esconderijo, Ele é a tua cidadela, Ele é a torre forte, Ele é a tua bandeira, Ele é o teu marido, Ele é o mantenedor, Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus conosco, Ele é o Egbor, o mais valente, o Deus da guerra, o Deus da batalha, Ele que vai adiante de nós, Ele quem endireita os caminhos tortos, Ele quem vai colocando todas as coisas no lugar, Ele que começa a desbaratar exércitos, Ele que começa a fechar a boca do falso leão, Ele que vem ao teu encontro nessa hora e começa a derramar no teu coração a paz, que excede todo entendimento. Não uma paz como o mundo dá, mas a paz dele que é a Shalom, que é a plenitude na tua alma. E ele vai te acalmando. E ele coloca todas as coisas no lugar. E ele declara ao teu coração nessa hora: se acalma. Você não está só. Se acalma. Vai passar. O dia difícil não vai durar para sempre. O deserto não vai durar para sempre. Procura conhecer do Senhor através dos momentos de comunhão na oração. Procura conhecer do Senhor através do momento da comunhão em conhecer a sua palavra. Existe uma verdade dos céus para a tua vida e essa verdade é que você é filha amada. Você é filha amada. Você é escolhida do Senhor. O Senhor tem um propósito para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para os teus filhos. O Senhor tem um propósito na tua vida, no teu trabalho. O Senhor tem um propósito na tua vida, no teu casamento. O Senhor, Ele entra nessa hora renovando as tuas forças, renovando a tua alegria, tirando do teu coração toda angústia, toda opressão, toda depressão, toda crise de pânico, toda crise de ansiedade, toda paralisia, toda atrofia. Em nome de Jesus, toda raiz de enfermidade, todo medo exacerbado, o medo do amanhã, o medo do futuro, o medo das incertezas. Pai, vai entrando agora nesta casa, vai agora tomando posse dessa mente, leva essa mente cativa em obediência ao Senhor, vai acalmando este coração aflito, vai trazendo a resposta dos céus, envia anjos agora com espadas desembanhadas de fogo, vai agora queimando, Senhor, tudo aquilo que não provém do teu Espírito. Deus começa agora em nome de Jesus a cercar esta vida, a vida desta mulher, a vida deste homem com brasas vivas do teu altar. A palavra do Senhor diz que o Senhor liberou brasas vivas para que fossem tocadas nos lábios de Isaías, porque ele precisava ser purificado nos seus lábios. Eu não sei, Senhor, aonde cada pessoa que está nos assistindo agora precisa ser purificada. Mas que o Senhor agora toque cada vida com brasas vivas do teu altar, em nome de Jesus, que o mal não resista, que ele não subsista. Toda dor de cabeça que já está, Senhor, insistindo há dias, todo caroço que surgiu do nada, toda dor, Senhor, nos intestinos, nos ovários, no útero, meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que já está há dias clamando a tua misericórdia, gastando com remédios, te pedindo um socorro, se tu o socorro, se tu a providência, se tu o escape nessa noite, meu Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar todas as coisas no lugar e que haja a certeza nos corações de que quando elas orarem, os céus vão se abrir e o Espírito Santo vai descer, trazendo santificação, trazendo força, trazendo capacitação, trazendo restauração, trazendo o milagre que cada um precisa. E eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Amém, gente? Eita, Jesus, eu não sei se teve momentos que eu falei rápido demais e você não entendeu, mas você que chegou depois, que pegou na oração, essa live vai ficar salva para você ouvir. Foi uma palavra bem breve e essas palavras serão breves, né? Nós vamos ter aí um mês do nosso tema que é Partilha dos 30. Mas não são 30 pessoas, podem até ser 30 anjos. Mas são 30 minutos, tá bom? 30 minutos de Deus para abençoar a sua semana e te fortalecer para essa caminhada. Mesmo que o deserto venha, lembre que o Espírito Santo
vai te fazer vencer as tentações do maligno. Em nome de Jesus, Deus abençoe, amém? Tami, eu te amo. Rosa, eu te amo. Gente, tchau. A live vai ficar salva. Passei 5 minutos. Opa, passei 15 minutos, mas foi porque eu quis fazer uma oração mais tranquila, tá? Mas até segunda-feira, na partilha dos 30, em nome de Jesus. Tchau, gente.